Boa tarde, Emily. Boa tarde, Carlos Lamarca. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Emily Araújo. Eu acho que Emily tentou falar e eu não escutei, será? Alguém fala aí para eu poder... Estão me escutando? Alguém coloca no chat aí alguma Sim, coisa? professor. Ah, joia. Valeu, obrigado, Emily Passos. Vamos dar mais 1 ou 2 minutinhos para a galera, se é que tem mais gente para entrar. Comentário aqui, né? Boa tarde, Nina. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Rodrigo. Vamos lá? Gente, mais uma vez, boa tarde a todos, tá certo? Sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos agora para a nossa, acho que terceira ou quarta, não, quarta aula. Eu já trabalhei com vocês, é a segunda de literatura, uma de gramática, outra de linguagem, exatamente. E aí eu vou trabalhar com vocês hoje, né, a segunda de literatura. A primeira eu trabalhei quentismo e barroco, hoje eu vou trabalhar com vocês arcadismo, certo? É o seguinte, geralmente, os estilos literários, eles trabalham de uma forma. O quentismo, como não é considerado estilo literário, porque não é a arte da criação, é uma documentação, são descrições que aconteceram, tanto na literatura informativa quanto na literatura jesuítica, informações que foram dadas à coroa portuguesa sobre a nossa terra, sobre como andava a catequese, então é documentação, não é considerado estilo literário. Estilo literário é a partir do barroco. E só para a gente retomar, porque vamos precisar falar disso, o barroco ele tinha ele teve dois grandes autores, um deles foi Gregório de Matos Guerra, o outro foi Padre Antônio Vieira, Padre Anchieta, desculpe, no quentismo, Padre Antônio Vieira no barroco. E aí o que acontece? Um deles, eles usavam muito o cultismo. E o cultismo vai ser um ponto muito fundamental aqui para quando a gente for falar agora do arcadismo. Por quê? Porque os árcades gostavam de ter uma vida simples, uma vida tranquila, chamado locus amenus, um lugar tranquilo, uma vida simples. Como eles gostavam dessa vida simples, então achavam o cultismo barroco uma coisa muito exagerada. Então, um dos fatores que eles queriam era justamente eliminar esse cultismo barroco, eliminar os exageros que o barroco trazia. Então, esse exagero do barroco vai ser contestado pelos árcades. Na verdade, os árcades eles vão depois dar espaço para abrir aqui, porque já tem o lirismo, é chamado eu lírico, vai abrir espaço do sentimentalismo para o próximo encontro nosso de literatura, que é o romantismo. Tá bom?
Então, o arcadismo é de fundamental importância, principalmente porque tem influência do iluminismo, chamado século das luzes. Na verdade, era um desejo de olhar para o futuro, ou seja, não ficar só parado naquilo ali, no obscurantismo religioso. Então, vamos lembrar que quem influenciou muito, né, de uma forma europeia, o barroco, foi o humanismo. Então, o humanismo começa aquela briga com a igreja. No arcadismo, pouco aqui você vai ouvir falar, a igreja ela não tem uma relevância, tá certo? Que no romantismo vai ter. Então, aqui você vai ouvir pouco falar na questão da religião, justamente porque aqui o classicismo dá uma como diz assim, uma influenciada muito forte, certo? Esse classicismo ele mostra realmente o homem cada vez mais propenso ao seu pensamento, aos seus ideais. Então a igreja não tem essa força toda no arcadismo. Agora é o seguinte, o classicismo, como tem uma influência muito forte, o arcadismo ele também pode ser chamado de neoclassicismo, um novo classicismo, embora apenas no nome. Tá certo? É uma coisa que não tem muita relevância, apenas para a questão de influência. Tá certo? Então vamos seguir, vamos botar aqui agora, né, o nosso slide. Vamos nessa aqui. Vamos lá, estão vendo o slide aí? Só me confirme aí, Emily, que está com o microfone. Boa, Emily Passos, está vendo o slide, que eu vou dar uma ampliada agora no slide. Bruna tinha saído. Obrigado, Emily. Bruna voltou. Vamos lá. Pronto, beleza. Vamos lá. Arcadismo. Tá? Gente, aí o arcadismo ele começa em 1768, termina em 1836. 1836 é o começo do romantismo. Aí você vai falar assim, Fábio, 1768, eu lembro que você me falou que Antônio Vieira e Gregório de Matos no Barroco, eles morreram no final do século XVII, ambos em 1696. O que é que aconteceu de 1696 a 1768? Então, a aula passada nós mostramos que a arquitetura e a escultura barrocas, tá, elas tiveram uma força muito grande nessa questão quando a gente começou a mostrar justamente quem? O mestre Ataíde e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Tá? E aí uma outra influência começa a surgir. Aí já começa você ver que tanto nessa questão da pintura, da escultura, da arquitetura, começa a ter uma força para, não vou dizer derrubar o barroco, mas vou dizer o seguinte, assim, para dar uma freada no barroco. Quem é? O rococó. O rococó vem com traços mais suaves, traços mais delicados, o estilo sacro vai ficando de lado, ou seja, o estilo sagrado, o estilo da igreja vai ficando de lado, até que a gente tem a grande influência, certo? Porque o mundo estava passando por revoluções. Vamos lembrar que a Revolução Francesa acontece em 1789, a independência norte-americana em 1776. Então, não foi de uma hora para outra. A independência americana não foi de uma hora para outra. A Revolução Francesa, não. Já vinham tendo algumas situações para que chegasse essa consequência. E aí é o seguinte, por quê? Por causa do iluminismo, o século das luzes. Ou seja, o homem ele bota na cabeça que ele é quem pensa, não é a igreja que vai pensar por ele. Então, nesse momento, os árcades começam a pensar dessa forma. E a Arcádia, chamada lusitana, que era uma agremiação de poetas que se juntavam para conversar, eles tinham esses ideais. Os ideais, realmente, aquele ideal francês, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, começa a ter essa ideia, realmente, de liberdade dentro do arcadismo. E essa evolução europeia vem para o Brasil. Vem para o Brasil com um cara chamado Tomás Antônio Gonzaga, outro cara chamado Cláudio Manuel da Costa e mais outros também que eu vou citar. Tá bom? Agora, mais outros dois eu vou falar porque são de fundamental importância também para as provas dos vestibulares e principalmente a do Enem. Tá bom? Então, 1768 é o marco do arcadismo no Brasil. Inicia com obras poéticas, uma coletânea de poesias, um cara chamado Cláudio Manuel da Costa. Tá bom? Eu falo assim, o cara, né, os caras, porque eu tenho assim, vou dizer que eu tenho intimidade com eles, assim, no bom sentido. Tá certo? Vamos comigo aqui.
Qual é o conceito Árcade? Né? Como eu já disse a vocês, um desejo de olhar para o futuro. São as manifestações durante os séculos XVIII e XIX. Observe a primeira tela que vocês estão vendo. É aquela vida no campo, aquela vida tranquila, aquela vida serena. Em alguns casos, se fala de uma crítica à burguesia, mas na verdade é o seguinte, não existe essa crítica à burguesia, existe uma crítica, na verdade, vamos dizer assim, um afastamento do clero. Ou seja, eles queriam essa vida assim, serena, essa vida simples, essa vida tranquila. A crítica que se fala, que vocês podem encontrar em alguns livros, essa questão da crítica à burguesia, é que eles têm um lema em latim chamado de aurea mediocritas, ou seja, a mediocridade do ouro. Ou seja, o que eles diziam? Dinheiro não traz essa felicidade toda. Era o que eles pensavam, o que eles diziam, o que eles desejavam. Mas aí é o seguinte, existe um fingimento poético, né? Um falso pensar, vamos dizer assim, desses autores, desses poetas. Eles tinham boa vida, eles tinham boas condições financeiras, eles tinham comércio na cidade, mas eles queriam viver num sítio, numa chácara, numa fazenda, no campo, eles gostavam disso. Tá certo? Mas eles tinham uma, como é que eles assim, essa concepção que eles traziam na poesia, mas ao mesmo tempo eles tinham uma condição de manter isso daí, obviamente manter no campo. Então, quando você vir muitos quadros, você vai observar que muitos quadros são da vida, muitas telas são da vida aristocrata, certo? Dessa vida aristocrata, aquela galera que fica no campo, na relva, na rede, numa tranquilidade, como se a vida fosse apenas isso, uma simplicidade. A segunda tela que eu vou mostrar a vocês era justamente a Arcádia. O que era Arcádia? Na verdade, era o local de, muitas vezes, de devoção para as poesias. Muitas vezes eles iam para os lugares, a Arcádia, né, é uma academia, e ao mesmo tempo era essa agremiação que eles começam justamente dessa forma. Então, o que é que eles desejavam? Eles desejavam ir de encontro à natureza, para refletir e colocar as suas poesias, colocar os seus pensares à prova. Então, observem, vocês são Árcades muitas vezes. Quantas e quantas vezes vocês querem assistir ao pôr do sol e vão sozinhos, já aconteceu muitas vezes, ou vocês estão assim num local de casa de praia, você senta assim à beira do mar, e fica observando, né, o mar, observando alguns outros lugares. Quantas e quantas vezes vocês também já foram para uma fazenda, um sítio, ficaram observando o cantar dos pássaros, observando o chacoalhar das árvores? Então é o seguinte, e quantas vezes vocês já pararam e já refletiram diante disso? Reflexão da vida, é a questão de busca do seu próprio eu, busca da sua própria consciência. Daí é que vai dar uma ênfase muito forte depois para o romantismo, tá certo? E mais à frente vai dar uma força incrível para o simbolismo na transcendentalização. Então, essa manifestação durante o século XVIII e XIX era justamente para quebrar aquele obscurantismo religioso que já veio do barroco, certo? E quebrar também a questão do cultismo, ou seja, para que dificultar uma coisa tão simples? Então, era esse pensamento que eles traziam. Um desejo de olhar para o futuro, já falei para vocês, justamente por causa do iluminismo, e a adaptação ao iluminismo. Então, esses pontos aí são de fundamental importância para que a gente possa entender o arcadismo mais adiante. Tá certo? Vamos seguir, vamos nessa, vamos bonitinho aqui. Vamos lá. Daqui a pouco eu mando tudo em PDF, fique tranquilo, não precisa ficar agoniado. Vou ter que fotografar. Vai tudo em PDF bonitinho para vocês. Aspectos históricos. Como eu já disse a vocês, oposição ao barroco. Na verdade, é uma oposição ao exagero barroco. E o exagero ficava onde? Ficava justamente no cultismo. Recordam-se do cultismo? Quando eu disse para vocês, o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Aí você começa, poxa, por que dificultar uma poesia? E aí eu disse a vocês que Gregório de Matos escrevia essas poesias para as pessoas que tinham um letramento, ou seja, uma intelectualidade. E aí depois o Padre Vieira, com o conceptismo, diz que a gente tem que ser mais claro e mais lógico. Era talvez aí o que o arcadismo queria, esse gancho para ele entrar. Olha, as coisas devem ser simples, a poesia deve ser simples, a literatura deve ser simples, a vida deve ser simples. Para que eu quero esse cultismo? Para que eu quero esse exagero? Para que eu quero esse estilo tão sacro? Se eu posso mostrar a vida como ela é, não diante do que pensa a igreja, mas do que o homem pensa. Então, esse exagero da expressão barroca é o ponto fundamental para que os árcades comecem a andar, né? Comecem a caminhar, comecem a pensar o que eles desejavam.
E aí, o que é que eles desejavam? A iluminação, que vem por meio de quê? Do iluminismo. Vamos abrir a cabeça do homem e mostrar que ele pensa. E aí vem a questão da teoria cartesiana. Penso, logo existo. Tá certo? Vamos lá. O rococó. E aí já vou mostrar para vocês mais ou menos aí. O rococó, observe que mostra muito mais a aristocracia do que qualquer coisa relacionada à arte sacra. Observe a imagem. O que é que tem de sagrado aí? A natureza é sagrada. Tá, a gente aí pode pensar de uma forma mais profunda. Mas o rococó, mesmo vindo do barroco, perdão, ele se opõe, né, à arte barroca e traz traços mais leves, não traços que, vamos dizer assim, muito talvez mais à frente nas vanguardas europeias, a gente vai ver muita coisa expressionista, tá certo? Então eles trazem traços mais leves, o claro e o escuro que o barroco gostava, não? Ou seja, do contraste, eles já não trazem, já trazem mais um tom pastel, um tom dourado, então traz mais uma leveza para a imagem. Então era isso que eles queriam. Já já vou mostrar para vocês uma diferença assim profunda entre o barroco e o rococó, tá bom? Por enquanto, alguma dúvida? Emily, Lina, Rodrigo, Carlos Lamarca? Tudo tranquilo aqui. Tá de boa? Tá tranquilo? Obrigado, Professor, Lina. Oi, eu. Quem tá falando? você Lucas, diga. poderia repetir a parte do desejo de olhar para o futuro? Seguinte, se você vive numa sociedade em que a igreja comanda o tempo todo, e você sabe que você é um ser racional, que você pensa muitas vezes contrário àquilo que a igreja impõe, mas você quer fazer, aí você quer fazer o quê se você pensa? Arranjar uma outra pessoa que pensa igual a você, arranjar uma terceira, arranjar uma quarta. Então essas 4 pessoas vão fazer o quê? Vão começar a protestar, uma forma de reivindicar, uma forma de revolucionar contra alguns pontos da doutrina da igreja. Então, nesse momento em que você começa a mostrar que você é contrário aqueles pontos da doutrina, você começa a fazer uma certa revolução, você começa a mostrar que você pensa que a gente não pode seguir à risca tudo aquilo que nos manda. Então, no momento em que você não quer seguir à risca tudo aquilo que nos manda, o que é que você vai fazer? Você vai reivindicar, você vai mostrar que você pensa diferente. Então, nesse momento que você pensa diferente, você vai fazer o quê? Eu quero me libertar desses dogmas. E no momento que você vai se libertar desses dogmas, você vai começar a olhar para onde? Para trás, para a igreja, ou você vai olhar para frente, para o futuro, mostrar que o homem pensa? Você vai começar a olhar para frente. E se você olha para frente, você vai olhar para onde? Para o futuro. Quem dá essa influência? Os iluministas. Tá certo? Os iluministas mostram o século das luzes, ou seja, vamos sair do obscurantismo religioso. E a gente sai daqueles pensamentos da doutrina da igreja e a gente começa a colocar para frente. Então, vou dar um exemplo, tá bom? Alexander Fleming, né, o pai da penicilina, o que é que fez? Ele foi contestado pela igreja. Não, imagine hoje um mundo, né, sem os medicamentos, nessa pandemia. Imagine da pasteurização. Imagine hoje os produtos derivados do leite, cheio de, como é que eu posso fazer assim? Cheio de problemas que possam trazer doença. A igreja foi contra. A igreja foi contra Nicolau Copérnico, né? E com a questão da teoria heliocêntrica. A pessoa, a gente ainda imaginar que a Terra era cúbica, se você navegasse, você cairia. Então, tudo isso é pensar e olhar para frente. Se você olha para frente, você olha para onde? Para o futuro. Certo, Lucas? Certo, professor, valeu. Show de bola, meu irmão. Então vamos nessa, vamos para cá. Vamos lá, vamos bonitinho. Esculturas. Vamos lá. De um lado o barroco, do outro o rococó. Vamos aqui. Observe o barroco como é. É uma arte, deixa eu mostrar essa primeira, é uma arte sagrada. Observe o seguinte, as definições, elas não são linhas leves, não são delineadas, é uma coisa assim, não vou dizer também que é feito à toa, de jeito nenhum. Mas uma imagem hoje, vocês veriam dessa forma? Não. É uma imagem barroca, primeiro com a cruz com um tom muito mais escuro e a frente com um tom muito e o Cristo com um tom muito mais claro. Então observe esse contraste do claro e do escuro. E eles remontam sempre a um ponto que sagrado, é o estilo sacro que chama, sagrado, certo? O rococó já faz diferente. Deixa eu só aproveitar, desculpe. Olha lá, o estilo sacro, contraste entre o claro e o escuro, contornos mais grossos, observe. Tá certo? O outro é muito mais delineado, mais fino. E a representação, já que o estilo é sacro, a representação da vida religiosa.
Então, a maior diferença do barroco e o rococó é justamente isso. O rococó não tem representação da vida religiosa. Ele é antissacro, ele é antissagrado. Olha o rococó aí, ó. É uma coisa mais, um tom mais claro, um pouco mais colorido, o contraste claro e escuro já se foi. Então, observe que é um tom mais pastel, um tom mais dourado, tá certo? Então, eles trazem isso. Aí, ó, questão do rococó, observe, a natureza aparece mais, que no barroco não aparecia, certo? Então, a escultura barroca, ela é diferente. Escultura, pintura, tá bom? Me perdoe porque eu botei escultura, mas é escultura e pintura, tá certo? Então, observe, estilo decorativo, antissacro, as cores claras com tons pastéis, suavidade. Observe, se o outro tem contornos mais grossos, o outro é uma suavidade, porque as linhas são em forma de concha, delineadas, certo? Ou seja, ó, você vai numa boa, arredondando, então você pega uma concha, você vê, ó, que você observe a delineação da concha, tá bom? E a representação é da vida da aristocracia, não é a representação da vida religiosa. Então, a maior diferença que nós temos entre a escultura e pintura barroca em relação ao rococó é justamente o tom claro e escuro do barroco com a representação da vida religiosa. Enquanto o rococó é um tom mais claro, as cores mais claras, os tons pastéis, e uma representação antissacra, sem ser da vida religiosa, ou seja, da vida aristocrata. Tá bom? Tranquilo? Vou seguir, vou tocar o barco, viu? Vamos nessa? Vamos comigo, vamos bonitinho aí. Tem 4 autores aí para a gente falar. Vamos lá. Aspectos históricos. Neoclassicismo, eu já disse a vocês, como ele tem uma grande influência do classicismo, né, ele passa a ser chamado de neoclassicismo. Mas é uma coisa que, vamos dizer assim, fica mais como marco histórico do que com uma relevância tão profunda. Apenas para dizer que o classicismo, como a gente via na literatura europeia, a gente viu trovadorismo, depois a gente viu humanismo, depois a gente viu o classicismo. O trovadorismo, vou mostrar para vocês depois, o romantismo, que influencia o romantismo. Tá? São as cantigas, a cantiga sentimentais, a cantiga de amizade, a cantiga de amor, a cantiga de escárnio, a cantiga de maldizer, que começa com Paio Souza de Taveróis com Canção da Ribeirinha. Logo depois, o humanismo. O humanismo vai nos remeter a um cara chamado Leonardo da Vinci, quando ele faz o homem vitruviano. Certo? E esse homem vitruviano mostra que o homem pode ser o centro do universo, mas ainda tem um embate muito forte entre a igreja e o homem que pensa. No classicismo já começa a mostrar mais aí, tá certo? Então você pode observar que a gente tem uma força muito grande na questão do classicismo pelo homem que já pensa. E aí é que vem o iluminismo influenciar muito na questão árcade. E vamos falar já já do iluminismo, tá certo? Arcádia, como eu disse a vocês, era uma agremiação. Para quem já assistiu a um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, para mim, top 10 dos melhores filmes que eu já assisti em minha vida, certo? Sociedade dos Poetas Mortos traz o professor Castigo, que é o autor Robbie Williams, aqui protagonizado, já faleceu ano passado, tá certo? Então, esse ator, ele era um professor de língua inglesa. Obviamente, nos Estados Unidos, professor de língua inglesa é como se fosse um professor de língua portuguesa. Então, ele pegava parte de língua inglesa e de literatura. Uma das primeiras coisas que ele faz é justamente o quê? Quebrar aquele ponto em que os alunos estavam maçantes. Ou seja, os alunos maçantes como? Os alunos do decoreba, que a poesia tinha que ser assim, a poesia tinha que ser assado. Então, um dos pontos que o arcadismo vem, eu já estou fazendo essa analogia, vou voltar para o filme. Um dos pontos que o arcadismo vem é o seguinte, poxa, eu tenho que ter um cultismo, né? Eu tenho que ter um soneto com 2 quartetos, 2 tercetos, e com essas rimas ricas, não. A poesia pode ser simples. Era o que ele dizia lá. No filme ele dizia isso. Podem rasgar essas páginas. E todo mundo ficou assim. Poxa, uma escola de tradição. As pessoas vão pegar aquele livro tradicional e vão rasgar. Alguns alunos começaram a rasgar e aquilo ali começa a virar um problema para o professor. Por quê? Porque a escola era tradicional, todos os outros catedráticos não aceitavam aquela situação. Ele começa a fazer uma aula, um exemplo assim, de tirar os alunos da sala e mostrar algumas coisas. E aí ele fala de uma coisa chamada de cardiem. Colham as rosas enquanto elas estão vivas. Aproveitem a vida, aproveitem o dia, aproveitem o seu momento. Porque senão depois vamos virar o quê? Adubo para a terra. Então ele dizia isso.
E a Arcádia era uma agremiação. Por que eu estou falando isso tudo? Porque este professor, os alunos descobriram que ele fazia parte de uma sociedade dos poetas mortos. O que é essa sociedade? Onde as pessoas se reuniam para declamar as suas poesias. Provavelmente, né, as poesias proibidas para a época. Então, eles se juntavam e faziam isso. Então, a Arcádia era essa agremiação de poetas, onde eles se juntavam, onde eles trocavam ideia no linguajar de vocês, e onde eles costumavam, né, fazer suas poesias, né, tomar uma, fumavam, tudo o que, na verdade, acabava sendo proibido para a época. Então, a Arcádia era justamente isso, certo? E por que chama de Arcádia ultramarina? Ultra quer dizer além-mar, tá bom? Então, tá aí uma imagem, né? Obviamente não é uma imagem, é uma tela que pintaram como era a Arcádia na época. Ou seja, essa Arcádia aí, os poetas, era a agremiação que os poetas se juntavam para, como eu disse a vocês, trocar ideias. Agremiações de poetas que se reuniam para restaurar, tá, o estilo de outros poetas clássicos. Então, quer dizer, restaurar o estilo de outros poetas clássicos. Eles pegavam, obviamente, poxa, eu, Fábio, vou me juntar com alguns outros professores de língua portuguesa e de literatura, eu não vou como é que fala assim, consertar o Machado de Assis, eu não vou consertar um Olavo Bilac, eu não vou consertar, certo, um Jorge Amado, Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, eu vou restaurar, eu vou buscar esses caras que estão muito esquecidos na nossa sociedade. Observe, hoje, é muito quando você fala com, principalmente as pessoas da idade de vocês, é que quando vocês chegam ao terceiro ano, vocês amadurecem de uma hora para outra. É um negócio incrível. Primeiro ano, vocês ainda vêm com aquela mentalidade de nono, tá? E aí, quando vocês chegam ao segundo ano, ainda estão com a mentalidade de nono e de primeiro. Mas na metade do segundo ano, vocês amadurecem de uma forma assim brilhante. Quando vocês chegam ao terceiro ano, é um amadurecimento incrível. Aí vocês, não vou dizer que vocês passam a gostar dos autores, mas vocês passam a respeitá-los quando vocês entendem que esses caras escreveram dessa forma. Por que eles fizeram isso? É quando vocês começam a ver os aspectos históricos e tudo hoje que a gente está vivendo, esses caras foram de fundamental importância. Tem um conto de Machado de Assis, O Espelho, que ele fala da alma externa e da alma interna. E você fica assim, rapaz, o cara escreveu um conto em 8 páginas, que ele fala da nossa vida de forma externa e interna. Ou seja, o ter e o ser. O ter é o quê? É o materialismo. O ser é o espiritualismo. Ele brinca com isso em um conto. Ou seja, eles mostram quem é Fábio e quem é o professor Fábio. Você está numa máscara de professor Fábio. A maioria das pessoas que te conhece hoje conhece o professor, não conhecem o ser. Ou seja, você está no espelho e você se olha da forma que as pessoas te veem, não como você se vê. Então, é o quê? É uma luta contra a sua própria consciência. Poxa, velho, o cara escreveu isso quando, velho? O cara escreveu isso em 1892. Ó, século XIX, já estamos no século XXI. E aí a gente passa a respeitar. Quando a gente ouve falar em um cara chamado Lima Barreto, que escreve um conto chamado O Homem que Sabia Javanês. Um cara que age com a malandragem e se dá bem na vida. Aí você fala, pera, é atual? É. Só que ele escreveu no início do século, como é que fala assim, nos anos 30 do século XX. Vai fazer 100 anos. Você fica, velho. Quando José de Alencar escreve Senhora e coloca Aurélia comandando um casamento, né, organizando tudo, se vingando de uma situação porque ela fora traída, você vai falar assim, isso acontece na sociedade? Acontece. Mas lá José de Alencar já contava. Contou isso quando? Em 1875. Você fala, velho, então é isso que eu vou mostrando a vocês. A gente vai restaurando. Então, a gente vai buscando alguns poetas, certo? E vai inovando em algumas situações, ou seja, equiparando a nossa atual realidade. Então, vocês passam a respeitá-los. Então, essas agremiações eram para isso, para que muitos poetas continuassem sendo respeitados, né? Mas que pudéssemos restaurar algumas coisas. E essa restauração era de fundamental importância. A Arcádia, como eu já disse a vocês, que vocês vão para um local para refletir, era uma região campestre do Peloponeso, na Grécia Antiga, porque era inspiração, local de inspiração poética. E muitas vezes vocês olham o pôr do sol, vocês olham para o mar, né? O Lulu Santos fez aquela música, a vida vem ondas como o mar, no lindo e vindo infinito, diante do mar, ele olhando, e aí ele fez essa música.
Tá bom? Quantas vezes vocês estão num local e vocês estão num campo, vocês olham um lago, Chapada Diamantina, para quem já foi, você para na Chapada Diamantina, lá em cima do Morro do Pai Inácio, e você fica assim encantado. Quantas e quantas coisas vocês refletem quando vocês vão em qualquer lugar da Chapada Diamantina e ficam observando assim, vocês se encantam com aquele cair da cachoeira, né? Com aquela água quente, não é não? Logicamente que é gelada, mas só para dizer a vocês que a gente acaba, parece que a gente se renova. E se renova, realmente é como a gente diz assim, o espírito se renova e a matéria se renova. Tá bom? Vamos seguir. Vamos lá. Iluminismo é quem dá a influência. Aí, ó, Lucas, você que tinha perguntado, era o caminho para o equilíbrio e para a reflexão. É o momento em que abre a sua cabeça, como se dissesse, vamos botar uma luz aqui, vamos iluminar o caminho dessa pessoa. Então, era equilíbrio e reflexão. Quero equilíbrio. Poxa, velho, não pode ficar mandando início aqui. Então, ó, vou agora olhar para o futuro. Claro que para você olhar para o futuro, você não pode esquecer o passado, para saber o que é certo e o que é errado, e o que é que a gente vai equilibrando. E para uma reflexão de si mesmo, da sua própria consciência. Olha o iluminismo aí, tá bom? Então, bora lá. Momento do iluminismo, né, o século das luzes, e aí a gente vai com essa obra, né, essa escultura de Auguste Rodin, quando ele bota a escultura chamada de um pensador. É o cara que pensa, ele para refletir, ele para conversar com si mesmo. Hoje, nessa cidade grande que nós vivemos, qual é o momento que nós estamos tendo para a nossa reflexão? Antigamente era o momento de dormir. Quando você botava a cabeça no travesseiro, antes de pegar no sono, você conversava consigo mesmo. Hoje, com o advento do celular, está mais difícil. Você só dorme mesmo quando o bicho pega, que o sono bate, às vezes alguém dorme até com o celular na mão. Mas quando você vai tomar banho, para aqueles também que não levam o celular para o banheiro, ficar ouvindo música, né? Mas é um momento que podem observar, vocês conversam, tomando banho, conversa, para quem gosta de banho, claro, né? Para quem vocês conversam consigo mesmo, você conversa consigo mesmo. É um momento de reflexão. Então, se teve um problema, você estuda pela manhã, teve um problema na escola, quando você chega no chuveiro, você sabe se você está certo ou está errado. É o seu momento da consciência. É o seu momento de você conversar consigo mesmo. É o momento de você ser o pensador. Conjunto das tendências ideológicas do iluminismo, filosóficas e científicas do século XVIII. Então, abria a cabeça para tudo aquilo que a igreja não queria. Outra ideologia, os filósofos que eram contra algumas doutrinas, principalmente o quê? A ciência. Tudo aquilo que a igreja não queria. Esses caras aqui que vão aparecer são os responsáveis, tá? Então, aí, ó, Lucas, a resposta. O iluminismo vinha para iluminar o período das trevas do obscurantismo religioso, ou seja, que a igreja tapava os nossos olhos para não permitir que a gente visse muitas coisas. Tá? Então, a gente começa a ver além da igreja. Daí, além mar, ó, ultramarina. Vamos sair daqui, vamos levar esses ideais para outros lugares. Então, vamos aí. Ó. Temos D'Alembert, temos Diderot, temos John Locke, temos Montesquieu, temos Jean-Jacques Rousseau e temos Voltaire. Todos esses caras foram responsáveis, eu sei cada ordem alfabética, porque todos eles se parecem, desculpe, né? Se parecem. Mas Montesquieu é uma coisa que não tem como você, né, dizer que não é ele, é igual a Rousseau e John Locke também, tá? Mas tem alguns aí que se parecem, velho, na boa. Rousseau parece com o irmão gêmeo da D'Alembert. E aí quando você vê também Diderot, você fala, rapaz, o cara parece com John Locke, velho. Voltaire com essa cabeleira fica mais fácil. Mas eles foram grandes responsáveis por influenciar o nosso estilo literário arcadista. Vamos seguir? Características arcades, desenvolvimento de temas bucólicos. Quando perguntar a principal característica do arcadismo, pode colocar na cabeça. Bucolismo. É o canto. Tá? E tem sempre aquelas músicas. Na relva, era uma casinha branca de varanda, no quintal uma janela, só para ver o sol nascer. Tá? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Então, quando você vê um tema desse bucólico, um tema campestre, saiba, é Arcade. Nem assinale outra coisa, é Arcade. Tá bom? Uso de pseudônimos, o fingimento poético. Eu já antecipei para vocês. Eles usavam outro pseudônimo para não dizer, olha, quem está escrevendo isso aqui é Tomás Antônio Gonzaga.
Não, eles usavam o outro porque Tomás Antônio Gonzaga, todo mundo sabia que era um cara advogado, que era português, veio com 4 anos para o Brasil, volta com 21 anos para a Europa, estuda e depois volta para cá com 40 anos. E com 40 anos de idade, ele começa a ser um grande poeta. Mas o grande poeta Tomás Antônio Gonzaga tinha um pseudônimo. Por quê? Porque o que ele projetava na poesia não era a realidade. Ele tinha comércio na cidade, ele era advogado, bem de vida financeiramente, e o que é que ele desejava? Que tivéssemos um lugar tranquilo, um lugar calmo no campo. Aí ele usa um pseudônimo, certo? Para pedir isso daí. Esse pseudônimo é Dirceu. Era um fingimento poético. Por quê? Porque Tomás Antônio Gonzaga era um, Dirceu solicitava outra coisa. Então fazia isso. Os artistas usam isso, os atores, tá bom? Então, por exemplo, Lima Duarte, o nome dele é Pelópidas, tá? O nome dela, Fernanda Torres, o nome dela é Arlete. Pelópidas não. Ariclenes Martins, o Pelópidas era Paulo Gracindo, me perdoe, tá? Que aí bota o nome de Paulo Gracindo. Tem muitos outros, os mais novos não, mas os da antiga usavam muito isso, tá? Alguns pseudônimos, para ter o fingimento poético, porque eles poderiam ser considerados sempre o quê? Confundidos com alguns personagens. Então, poxa, Pelópidas, Paulo Gracindo era uma coisa na televisão. Era uma coisa dentro da tela, dentro do teatro, assim como Paulo Altran, Fernanda Montenegro, mas fora dele eles tinham a vida, porque as pessoas muitas vezes confundem, tá? Houve relatos já de ter uma novela que o cara é extremamente racista e o que acontece? Arranharam o carro do cara todo, velho, do ator. Então, quer dizer, as pessoas confundem até hoje, imagine nessa época. Então, eles usavam. Então, muitos deles têm, certo? Nem todos, mas muitos deles têm. Vamos lá. Expressões latinas em temas clássicos. É essa expressão que nós vamos trabalhar, que dá uma influência fantástica. É o locus amenus, é o fugere urbem, o inutilia truncati, o aurea medioctas e o carpe diem. Vamos nessa. Olha uma imagem aí, ó, completamente campestre, bucólica, que é Árcade. Vamos aqui aos temas latinos, vamos nessa. O chamado aurea mediocre, já citei para vocês, que é a mediocridade do ouro, tá certo? Ou seja, dinheiro não traz felicidade. Tem uma música de Toquinho e Sandy cantando que ela faz assim: era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando para a outra quem dava mais felicidade. Então, quer dizer, a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando para a outra quem dava mais felicidade. Obviamente, no ponto de vista dos temas latinos e dos Árcades, era o quê? Obviamente, a simplicidade trazia mais felicidade. Tá certo? Então, tem aquela velha história: dinheiro não traz felicidade, o cara então me deu seu. Tá? Mas muitas vezes tem felicidade que o dinheiro realmente não compra. Tá bom? Mas aí é caso de cada um ter a sua própria reflexão. O outro, o inutilia truncati. A áurea quer dizer ouro, viu, gente? E mediocritas, mediano. Ou seja, ó, a mediocridade do ouro é que ele é mediano, tá bom? Não é medíocre dizer que porque as pessoas acham que medíocre é ruim, é mediano, tá bom? Inutilia truncati. Inutilia lembra a palavra inútil. Truncati, para quem gosta de futebol, sabe que um zagueiro truncou com o adversário, ele barrou o adversário. Então, era barrar o inútil. Que inútil era esse? O cultismo barroco. Vamos barrar esse exagero barroco. Então, era uma das características, um dos temas. O inutilia truncati. Outro ponto, vamos nessa? O locus amenus. Locus, você já ouviu a expressão in loco, ou seja, no local. Locus amenus é local. Amenos, escreve-se amoenos, mas se pronuncia menos. Locus amenus quer dizer um lugar ameno, um lugar calmo, um lugar tranquilo. Tá certo? Então, um lugar tranquilo é quando a gente pega uma música de Roberto Carlos, que o Jota Quest regravou, meu Deus do céu. Ai, pai, Roberto Carlos. Além do horizonte pode ter algum lugar bonito para viver em paz. E aí você começa a observar que há essa simplicidade nesse local, essa tranquilidade, tá bom? Lugar calmo, sereno e tranquilo. Mas para ir para esse lugar calmo, sereno e tranquilo, precisamos sair do estresse da cidade, o chamado fugere urbem. Não é de Uber, não. Pode até ser, certo? Mas é um fugere urbem, é fugido da urbis, fugir da área urbana, fugir da cidade. Gente, os Árcades achavam a cidade
aquela época estressante. Tá? O Rio de Janeiro já era capital, eles achavam, o Rio de Janeiro e outros, né, também pensavam no Rio de Janeiro, mas a gente está falando aqui de Minas Gerais, eles já achavam São João del Rei, já achavam Ouro Preto, que era a Vila Rica na época, um lugar estressante, vamos viver no campo. Imagine eles em frente ao shopping da Bahia, no horário de 6 horas, eles iam enlouquecer. Então, Fugeriúba é fugir do campo, fugir da cidade. É aquela música de Gil, né, que o Skank regravou, vamos fugir para outro lugar, baby, vamos fugir, onde quer que você vá, que você me carregue. Né? Justamente mostra esse ponto aí do Fugeriúba. E para finalizar, um tema latino, temos o Carpe Diem, que é aproveite o momento, aproveite o dia, aproveite a vida. Tem muitas tatuagens, muitas pessoas tatuadas com Carpe Diem, e o Carpe Diem é para aproveitar o momento, aproveitar o dia. Aquela música, né, de Ana Vilela, que fala a vida é trem-bala, parceiro, remete isso daí, mas eu gosto muito de uma de Epitáfio, de Titãs, né, o título da música. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado menos, devia ter complicado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Tá? Então, é um dos temas latinos. Aí eu coloquei um outro ponto aqui, só para mostrar que Rousseau disse uma coisa. Você observe o que tem aqui. Antes de que me encontrasse, era um simples ser em harmonia com o meu mundo. E aí o que é que Rousseau disse? Que o homem nasce bom. A sociedade é quem corrompe. E claro que se chegar ou parar para discutir isso aí, a gente não entra no denominador comum. Mas o homem faz parte da sociedade. Se é a sociedade que corrompe, é o homem que corrompe o homem. Vai começar, né, essa bola de neve, esse algo paradoxal, mas é só para mostrar o que ele disse. E tem uma música do Titãs também, que é Homem Primata, Capitalismo Selvagem, né, que ele fala, eu me perdi na selva de pedra. Aí você começa a analisar justamente dentro disso daí. Não é um tema latino, viu, gente? É uma frase de Rousseau, só que o tema latino termina em Carpe Diem. Tá ok? Vamos aqui agora para os nossos poetas árcades. Tomás Antônio Gonzaga, apelidado de pseudônimo, na verdade, de Dirceu. Tá bom? Tomás Antônio Gonzaga, eu já disse a vocês, português. Volta, vem com 4 anos de idade, com 21 ele volta para a Europa, depois ele vem para cá com 40 anos de idade. Tá? E tem 3 fases das liras dele. Ele é apelidado de Dirceu, tá? E uma das apaixonadas, que ele se apaixona por, é Maria Doroteia Joaquina de Seixas, que ele chamava de Marília. Daí vocês já ouviram a expressão chamada de Marília de Dirceu, a quem ele faz a primeira fase dele lírica, a segunda fase. A primeira fase dele lírica é uma fase muito, vamos dizer assim, é um monólogo, que ele fala só dele o tempo todo para ela. Por que isso? Quando ele se apaixona por ela, ele está com 41 anos de idade, ela tem 16. A questão aí não é a idade. A questão é que Marília, ou Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a família tinha um bom dote. Então todo mundo acreditava justamente que era o golpe do baú, mas não era. Ele quis mostrar na primeira fase das liras justamente que não era isso, que ele se apaixonara por ela. E aí é que ele começa a dizer simplesmente: eu, Marília, não sou vaqueiro de guarda, não sou nenhum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Ou seja, eu não guardo gado alheio. Eu tenho meu sítio, eu tenho minha chácara, eu tenho minha fazenda, eu tenho a minha vida. Eu não preciso disso. Então ele acaba encantando Marília realmente. Aí vem uma segunda fase, que é uma fase que ele vai preso. Então ele começa a dizer: Marília, vá aproveitar a sua vida, porque eu não vou sair daqui. Não vou sair. Porque ele é um dos inconfidentes. Eu não vou sair daqui. Então vá aproveitar a sua vida. Tá? Aí tem uma terceira fase, quando ele já está no exílio, que dizem que é dele, mas botaram na conta dele. Tá? Que ele está no exílio, e nesse exílio é que acreditam que seja dele, mas dizem que ele já estava no exílio realmente meio na loucura, tá? Em Moçambique. Tá certo? Ele também escreve, né, Eu Lírico Inovador, como ele, né, fez essa questão sobre falar dele, né? E as cartas chilenas. As cartas chilenas colocaram também na conta dele, mas acredita-se que foi ele. Eram cartas que rodaram, 13 cartas que rodaram em Minas Gerais, tá? Em Ouro Preto. E essas cartas chilenas, o que acontece? Foram 13 cartas, acredita-se que teve uma 14ª, metade de uma 14ª carta lá no exílio em Moçambique. Mas eram 13 cartas que rodaram em Minas Gerais criticando um tal de Fanfarrão Minésio. Quem era Fanfarrão Minésio? Luiz de Cunha Menezes, o governador, tá?
na época de Minas. E aí ele falava fanfarrão, né, porque era um cara palhaço, e Minésio de Minas, ou até Minésio de Menezes, que era de Luiz de Cunha Menezes. Então faz várias críticas. Quando se descobre, aí acaba vendo que Dirceu mandava essas cartas para o amigo Doroteu. O amigo Doroteu era amigo adorado, Cláudio Manuel da Costa. E aí vai todo mundo preso. Vai ele, vai Cláudio Manuel da Costa, vai Silva Alvarenga Peixoto, e quase Basílio da Gama vai. Quem derruba tudo aí, quem entrega tudo, vocês já conhecem Confidência Mineira, aí Dino conversa com vocês, tá? A Inconfidência Mineira, quem derruba tudo é Joaquim Silvério dos Reis, o delator. Essa delação foi premiada para a época, porque todos os outros foram presos e ele, ficou tranquilo. E Basílio da Gama, como estava, na época, secretário do Marquês de Pombal, se safou dessa situação. Vamos falar deles agora. Vamos nessa? Primeira fase, e eu volto a falar de cartas chilenas. Bora lá. Primeira fase das liras. Vamos comigo aqui. Observe, como eu disse a vocês. Claro que não tem necessidade de eu ler tudo. Aí eu vou pegar uma parte para mostrar a vocês. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar a lei e gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Observe, ele está falando, Marília é um vocativo, ele se dirige a ela, fala, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Eu não fico guardando gado alheio. Eu não sou funcionário de uma fazenda, de um sítio, de uma chácara. Eu não tenho um trato tosco, eu não tenho expressões grosseiras, eu não vivo tomando sereno e nem fico no sol me queimando. Ou seja, eu não vivo trabalhando para isso. Tenho o próprio casal, ou seja, tenho minha residência e nela eu moro, nele assisto. Esse local que eu moro dá-me vinho, legume, fruta, azeite, ou seja, ele planta. Ele tem tudo. Das brancas ovelhinhas tiro leite, então ele é criador de gado. E mais as finas lãs de quem me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, graças à minha competência, graças à minha sorte. E aí é o momento que ele faz. É o que eu disse a vocês? A primeira fase é um monólogo, que ele se dirige a Marília para falar dele. Por quê? Porque a família não queria aceitar o casamento. Não pela questão da idade, porque na época não tinha isso. Tá certo? Eu acredito que se há amor também não deva ter essa questão da idade. Tá bom? Mas era a forma que ele tinha de se dirigir e dizer que gostava dela. Pronto, ficaram noivos. Aí surgem as cartas chilenas. Quando surgem as cartas chilenas, aí ele vai preso. Quando ele vai preso, vem a segunda fase, né? Essa segunda fase que eu vou mostrar depois das cartas chilenas. Aí observe um dos detalhes que ele coloca. Às vezes, Doroteu, se perde a conta os 100 açoites que no meio estavam, mas outra nova conta se começa. Os pobres miseráveis já nem gritam, cansados de gritar apenas soltam alguns fracos suspiros que enternecem. Aos pobres açoitados manda o chefe, olha a crítica ao governador, e presos nas correntes dos forçados vão juntos trabalhar. Então se entregam ao famoso tenente que os governa, como sábio inspetor das grandes obras. Aqui, prezado amigo, principiam os seus duros trabalhos. Eu quisera cantar-te o que eles sofrem nesta carta, mas tu, prezado amigo, tens o peito dos males que já leste magoado. Por isto é justo que suspenda a história enquanto o tempo não te cura a chaga. Gente, é uma crítica para dizer, olha, todo mundo aqui sofre, são maus tratos que acontecem. E aí ele faz essa crítica. Quando ele faz essa crítica e se descobre, ele vai preso. E quando ele vai preso, ele sabe que não vai ser mais solto. Ele passa 3 anos na prisão em Minas Gerais, depois é mandado para o exílio. E nesses 3 anos ele faz a segunda fase das liras. E essa segunda fase é quando ele chega para Marília e diz, Marília, vá aproveitar a sua vida que você é jovem, tá? E aí eu vou colocar só essa segunda parte que está aí à direita de vocês. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Observe, Marília vai esperar para quê? Seus florescentes, seus dias que florescem, você vai esperar acabar? As glórias que vêm tarde já vêm frias, ou seja, aproveite. E pode, enfim, mudar-se a nossa sorte.
Ah, não, minha Marília, aproveite seu tempo antes que, o que é que vai fazer? Antes que o estrago de roubar ao corpo, as forças roubem, né, o seu corpo e a graça do seu semblante. Vá aproveitar a vida que você está jovem. Então era muito amor mesmo que o cara sentia para dizer, velho, eu não vou sair, vou aproveitar. Tá? Porque não vai ter jeito, eu vou ser exilado. Como eles não eram casados, eles não podiam, né? Ele não podia levar ela para o exílio. Ele foi para o exílio, casou com outra pessoa e tudo. Tá? E aí chega essa terceira fase que colocam na conta dele, que diz, né? Porque ele citou em alguns momentos o nome de Marília, aí botou algumas coisas. Chegou-se o dia mais triste, que o dia da morte feia. Caí do trono de Dirceia, do trono dos braços teus. Ah, não posso, não posso dizer-te meu bem a Deus. Ímpio fado que não pôde os doces laços quebrar-me. Por vingança quer levar-me distante dos olhos teus. Ah, não posso, não posso dizer-te meu bem a Deus. Então diziam que nessa terceira fase ele estava falando coisa sem nexo. Tá bom? Botaram na conta dele e ficou para Tomás Antônio Gonzaga. Tá ok? Posso seguir? Alguma dúvida? Emily, Lucas, Lina? Uma marca? Ninguém com dúvida? Tudo tranquilo. Oh, que bom. Legal. Então vamos seguir. Mais alguns poetas árcades. Cláudio Manuel da Costa, hoje ele seria um ambientalista. E o cara já previa algumas coisas antigamente. Glouceste Saturno era o pseudônimo dele. Tá? Glouceste no olhar, ou seja, ele já tinha um olhar realmente assim para o século XXI. Ou seja, o desmatamento hoje, os caras enlouquecer. Tá? Iniciador do arcadismo no Brasil, já disse isso, com obras, né, ou obras poéticas, como vocês queiram chamar, Glouceste Saturno, Cláudio Manuel da Costa. Nasceu em Vila Rica, que é atual Ouro Preto, né, 1773, morreu em 1839, e ele começa justamente com algumas poesias relacionadas a isso. Vamos aqui. Cláudio Manuel da Costa participou ao lado de Joaquim José da Silva Xavier de Tiradentes, Inácio de Alvarenga Peixoto e outros da Inconfidência Mineira. Já citei com vocês. Contemporâneo da Arcádia Lusitana, ele foi um poeta de técnica apurada. Escritor, poeta, procurou equilibrar sua forte vocação barroca ao estilo neoclássico. Ele nasceu barroco. E aí depois ele veio, né, se adaptando ao lirismo árcade. O poeta mineiro também introduziu em seus textos elementos locais, descrevendo paisagens e expressando um forte sentimento nacionalista, que dá muita ênfase para a primeira fase romântica com Gonçalves Dias. Tá certo? Vamos nessa. Traz o rococó ao Brasil, surgido do tema rocale, que significa concha, daí, como eu disse a vocês, a linha com, valorizando o uso de linhas em forma de conchas. Como ele já tinha antecipadamente o estilo barroco, é ele, né, que estudou na Europa e trouxe essa situação do rococó, rocale em francês, tá certo? Significa rococó em português. Tá legal? Tranquilo? Vamos ver uma poesia de Cláudio Manuel da Costa? Vamos lá. Observe, o que é que ele diz? Ó? Isso daí é que ele tinha passado por um local e fez, depois de muito tempo, ele passa por esse local de novo, o local havia mudado o ambiente, aí ele fala, onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado. Em contemplá-lo, tímido esmoreço. Ou seja, poxa, onde é que eu estou? Eu tive aqui e não era assim. Quem é que fez algo diferente aqui? A natureza, tudo outra natureza tem tomado. Outra, não é a natureza, é outra. Né? E aí ele começa a esmorecer por isso. E aí ele diz, uma fonte que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venham estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Ou seja, ele já diz, não é mais essa região, aquela que eu conheci. Então ele já contemplava a natureza e também já se exaltava por uma questão de dizer, poxa, velho, estão desmatando. Estamos em 1780 aproximadamente, tá certo? A Inconfidência Mineira foi em 1792, então ele já falava isso no final do século XVIII. Imagine agora no século XXI, ele enlouquecer. Outros poetas árcades, bora lá? Já ouviram falar em Frei José Santa Rita Durão?
É esse cara mesmo que escreveu uma poesia épica chamada Caramuru. Caramuru é a história de Diogo Álvares Correia, e fizeram, né, uma brincadeira com aquele Celto Melo, Camila Pitanga, e aí botaram lá, né, Caramuru, a invenção do Brasil. Claro que se você for pegar aquilo ali e olhar o poema, você vai falar, meu Deus do céu, tem muita coisa assim que eles colocaram mais, por uma questão de humor e tudo, mas é um negócio assim bonito, Caramuru, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Ela expressa nativismo, né? Caramuru, ele diz assim, o descobrimento da Bahia, descobrimento com U mesmo, eles usavam dessa forma, descobrimento da Bahia, ou seja, uma retomada do quinhentismo em forma de poesia que ele faz. Então, por isso que tem aí, ó, exaltação da paisagem brasileira, dos seus recursos naturais, dos nativos, seus costumes e suas tradições. Ele faz referência a fatos históricos do século XVI, da sua época. Apesar do retrocesso ao tipo de crônica informativa dos anos de 1600, seu texto pertence à corrente literária do arcadismo, valorizando a vida natural e simples, distante da corrupção. Era uma forma de criticar, tá bom? E aí aquela história que Diogo Álvares Correia, o Caramuru, ele é um náufrago português, que ele chega aqui, é encontrado, isso daí tem na história, alguns dizem que ele foi encontrado no Rio Vermelho, outros dizem que foi encontrado em outra localidade. Sabe-se que Caramuru é um peixe que se esconde entre as pedras. Como ele foi encontrado entre as pedras, colocaram o nome de Caramuru, mas já tem uma outra história também, que Caramuru é o deus do trovão, que ele, com sua arma, deu um tiro para cima, saiu, né, um fogo, aí todo mundo começou a chamá-lo de deus do trovão. Caramuru, ele passa a ser chamado de Diogo Álvares Correia, ele se apaixona por uma índia chamada Paraguaçu. E eles começam a viver um romance. Só que a Paraguaçu tem uma irmã chamada Moema, e que se apaixona também por Caramuru e ele por ela. É o primeiro triângulo amoroso da história do Brasil. Certo? Que eles começam a viver isso daí. E aí um dia passa uma nau francesa, e essa nau francesa, o que é que acontece? O navio francês, Caramuru começa a ir embora e Paraguaçu vai com ele. Moema, vendo isso, começa a nadar atrás do navio. E aí chega um momento que ela alcança realmente ainda o navio, pega no leme e começa a falar algumas coisas para ele. Ele recua, volta, só que ela não tem muita força para suportar, né, o navio andando. E aí ela acaba afundando, volta, fala alguma coisa e as águas acabam sorvendo-a. Tá? E aí, quando o Paraguaçu chega à Europa, o que é que acontece? Ela acaba se adaptando ao estilo europeu e passa a ser chamada de Catarina. História bonita, claro que lá no filme, ela chega lá na Europa, ela começa a comandar a Europa, ela começa a botar os costumes realmente nativos dentro da Europa. É claro que é uma forma satírica de perturbação. Tá bom? Tenho mais 3 minutos para explicar o outro autor, que é, desculpe, Caramuru Frei Santa Rita Durão, aí, ó, quando ele dá um tiro, chamado Deus do Trovão, tá certo? E a história do descobrimento da Bahia, o poema épico do descobrimento da Bahia. Caramuru, ainda, essa época, já botava Caramuru com acento, então tudo isso daí assim, são situações históricas que a língua ela vai se renovando cada vez mais. E o outro autor, que se safou por pouco, tá em confidência, é Basílio da Gama, que tinha um pseudônimo de Termindo Cipílio, tá bom? Basílio da Gama aí para vocês, acaba sendo secretário do Marquês de Pombal, e ele escreve um poema também chamado de O Uruguai. Só que ele se safou e quase ele sobra também. Por quê? Porque ele escreve um poema chamado Uruguai, e nesse poema o que é que ele faz? Ele critica dizendo que os nativos estão morrendo porque os portugueses estão matando. E aí a galera chega, vem cá, velho, você escapa da Inconfidência Mineira e vem para cá, joga uma dessa. Aí o que é que ele faz? Ele muda a poesia e diz que a culpa é dos jesuítas, no instante. Certo? Então, quer dizer, vai colocar dizendo que a burguesia e a nobreza portuguesa são responsáveis, aí bota no instante os jesuítas. E aí, ó, certo? Se safa. E uma das coisas que ele consegue também é o seguinte, é que a filha do Marquês de Pombal ia casar, ele faz um epitalâmio para ela. Epitalâmio é uma poesia relacionada ao casamento. E aí cai na graça de todo mundo pela escrita que ele tinha. Então, observe, consegue a celebridade ao reverter o esquema épico tradicional. Esse esquema épico, como eu disse a vocês, ele coloca os jesuítas como culpados. Harmoniza a paisagem e a ação épica, dando-lhe plasticidade,
além de tratar os indígenas como matéria poética e não apenas informativa. O poema é um canto de louvor à política do Marquês de Pombal, que trabalhou na demarcação dos limites setentrionais entre Brasil e América Espanhola. E aí ele fala sobre a morte de Lindóia, né, que vai estar na outra tela, na outra imagem, desculpa, né, a morte de Lindóia, pintada por José Maria de Medeiros, que fala justamente sobre essa questão da dizimação indígena. Tá? Esse é José Basílio da Gama, que escreve o poema épico O Uruguai. Por favor, se alguém estiver anotando, observe que você deve ter anotado o Uruguai. Não é o Uruguai, pelo amor de Deus. Porque muita gente acaba escrevendo o Uruguai. Tá? Eu sei que já deve ter gente rindo aí, se anotou, deve ter colocado o Uruguai mesmo. É uma coisa assim incrível. Tá certo? Então agradeço aí a presença de vocês. Vou mandar para vocês em PDF e também vou mandar exercícios de arcadismo para vocês. Tá bom? Estou devendo exercício da semana passada sobre morfologia, que eu vou fazer também uma apostila para vocês. Tá certo? Muito obrigado. Deixa eu ampliar aqui a tela para ver a galera. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Rodrigo, Carlos Lamarca, Emily Pato. Obrigada. Rafael, Lina, muito obrigado, minha querida Lucas. Obrigado aí pela participação também. Certo? Um abraço para vocês. Até a próxima. Tá bom? Até a próxima quinta. Se eu não ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou pensar. Tá certo? Tchau, galera. Fiquem em paz.